Shalom, shalom, povo de Deus. E o assunto que eu vou trazer é polêmico. As pessoas, de certo, não vão ouvir o vídeo inteiro. De certo, vão pensar que eu estou interessado em alguma coisa. Não, eu não estou. Não estou. Eu prefiro muito mais que você seja abençoado, que sobreje na sua casa, na sua família, hoje e sempre, do que você mandar uma oferta para mim, tá bom? Então, independente do que eu vou falar, eu não quero o seu dinheiro, eu quero te ensinar algo que deu resultado na minha vida e que pode dar resultado na sua vida, está bem? Eu quero falar um pouco sobre o poder de um cordeiro. Não é um animal, não, uma simbologia espiritual. Quando Yeshua chegou à Terra, João Batista, Yohanan, Hamakbil, deu testemunho dele. O que ele dizia? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. A primeira coisa que um cordeiro faz é tirar o pecado. Era assim na antiga aliança e hoje continua sendo. A diferença é que esse cordeiro foi ofertado por Deus. Não há um cordeiro seu que tire o seu pecado, porque essa lei ela foi elevada. Então nós não cumprimos ela da forma antiga, mas da forma nova. Pois a todos quanto creram, deu-lhes a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Bnei Elohim. Então, esse cordeiro já foi ofertado. Eu preciso ofertar para levar o meu pecado? Não, de maneira alguma. E existem outros cordeiros que nós vemos nas Escrituras. Por exemplo, a Nova Jerusalém é chamada de Cidade do Cordeiro. O casamento do Messias e a sua esposa, a congregação de Israel, é chamado de Bodas do Cordeiro. O cordeiro era dado para o holocausto, um sacrifício totalmente queimado. Números 7:15, Levítico 3:7, Números 15:5. O Eterno proveu um cordeiro para Abraão, Bereshit, Gênesis 22. A vitória no Egito começou com um cordeiro para cada família. Êxodo 12:3. A vitória contra o inimigo também tem a ver com o cordeiro, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e o Eterno limpará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7:17. A oferta de cordeiro na oração de Samuel. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto a Yahweh, e clamou Samuel a Yahweh por Israel, e Yahweh lhe deu ouvidos. 1 Samuel 7:9. O cordeiro levou sobre si as nossas enfermidades. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:4-5. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante da tosquia, assim não abriu sua boca. Atos 8:32. A oferta de resgate. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Êxodo 13:13. Consagração do nazireu. Então separará os dias do seu nazireado a Yahweh, e para a expiação da transgressão trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Quero abrir um outro texto que está lá em Atos, capítulo 18, versículo 18. Shaul, tendo ficado ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, havendo raspado a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. E eles chegaram a Éfeso, onde Shaul os deixou, e tendo entrado na sinagoga, discutia com os judeus. Estes pediam que ficasse por mais algum tempo, mas ele não foi persuadido. E dizendo, eu certamente devo guardar a festa que está por vir em Jerusalém, mas se o Eterno quiser, de novo voltarei a vós. E deixou Priscila e Áquila em Éfeso. Tem um outro texto que fala claramente, que Shaul fez o voto do nazireado e deu também um cordeiro. Purificação dos sacerdotes, porque os sacerdotes e levitas se purificaram como se fosse um só homem, todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para os seus irmãos,
os sacerdotes e para si mesmos. Esdras 6:20. Purificação, e quando forem comprimidos os dias da sua purificação por filho ou filha, trarás um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado diante da porta da tenda da congregação, ao sacerdote, a oferta do pobre. Mas se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote fará expiação e será limpa. Levíticos 12:8. Porém, se for pobre e em sua mão não houver recursos para tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento. Para fazer expiação por ele, a dízima de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de alimentos, e 1 log de azeite. Levíticos 14:21. E a oferta dos príncipes. E o holocausto que o príncipe oferecer a Yahweh será no dia de Shabat, 6 cordeiros sem mancha e 1 cordeiro sem mancha. Ezequiel 46:4. Holocausto. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para Yahweh. Cheiro suave, uma oferta queimada a Yahweh. Êxodo 29:18. Então, nós já entendemos o cordeiro. A dimensão sobrenatural que vai te levar a finanças, não tem outro jeito. É cordeiro, amigo. Mas aí alguém chega e fala: nossa, mas eu fiz uma super oferta. Não deu resultado. Vamos pensar um pouquinho. Onde você fez? O Zé da esquina? O pastor em adultério? A igreja que só quer o seu dinheiro? Como você fez? Você fez com ganância? Você fez pensando: nossa, eu vou dar 1.000, vou receber 3.000, 7.000, 70.000? É? Você fez porque quis ou porque o Eterno te chamou para o altar? Lembre-se, a lei é elevada. Só serve quando ela vem do Espírito da vida. Então existem pessoas que fazem cordeiros e mais cordeiros, segundo o seu próprio coração, e eles não dão resultado. Porque o Eterno está muito mais preocupado com aquele que está fazendo a oferta do que com a oferta colocada sobre o altar. E maior é o altar que santifica a oferta do que a oferta que santifica o altar. Simples assim. 2 Coríntios capítulo 8 diz o seguinte: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Elohim que foi dada às Querrilot da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, a abundância de sua alegria, a sua profunda pobreza, abundaram em riquezas da sua generosidade. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, ainda acima de suas posses, deram voluntariamente. Ou seja, ninguém foi persuadido: olha, você vai dar o seu carro, aí você vai ganhar um Sonata, um HB20. Não. Voluntariamente. Pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem desse serviço a favor dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Eterno, e a nós pela vontade de Elohim. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também completasse entre vós ainda esta graça. Ora, assim como abundeis em tudo, preste atenção, em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em todo zelo, o vosso amor para conosco, vede que também nesta graça abundeis. Não digo isso como quem manda, mas para provar, mediante o zelo de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Adoni Yeshua HaMashiach, do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobres, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que o primeiro começastes desde o ano passado, e não só a participar, mas também a querer. Agora, pois, levai a termo a obra, para que, assim como houve prontidão no querer, haja também o cumprir segundo o que tendes. Porque, se há prontidão de vontade, é aceitável segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem. Pois digo isto, não para que haja alívio para os outros e apertos para vós, mas para que haja igualdade, suprindo nesse tempo presente, na vossa abundância, a falta dos outros, para que também a abundância deles venha a suprir a vossa. E assim haja igualdade, como está escrito: ao que muito colheu, não sobrou, e ao que pouco colheu, não faltou. Mas graças a Elohim que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por vós, pois com efeito,
aceitou a nossa exortação, mas sendo sobremodo zeloso, foi por sua própria vontade que partiu para vós. E juntamente com ele enviamos o irmão, cujo louvor nas boas novas se tem espalhado por todas as Querrilot. E não só isso, mas também foi escolhido pelas Querrilot para ser nosso companheiro de viagem no tocante a esta graça que por nós é ministrada para a glória do Eterno, para provar a nossa bondade, assim evitando que alguém nos censure com referência a esta abundância que por nós é ministrada, pois zelamos o que é honesto, e não diante do Eterno, mas diante dos homens. Com eles enviamos também outro irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser zeloso, mas agora muito mais zeloso ainda pela confiança que em vós tem. Portanto, ministrai para com eles perante a face das Querrilot a prova do vosso amor e da nossa glória a vosso respeito. A oferta dos coríntios foi tão eficaz que ela foi capaz de chamar a atenção de Shaul Hachalir, do apóstolo Paulo. E o que ele diz? Porque vocês conhecem a graça de nosso Adonai Yeshua HaMashiach, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então, eles trouxeram as suas posses, né? E geralmente quem pega o versículo 9 isola, né? Não, mas é porque é bênção espiritual, né? O versículo está falando de oferta. Que riqueza é essa, meu querido? Que riqueza é essa? Mas veja o segredo, voluntariamente. Eles eram movidos pela Ruach HaKodesh. E ela falava, o que você vai fazer para mudar a sua vida é isso. E a pessoa fazia isso e trazia resultado. Eu já vivi muitos cordeiros. Houve momentos do Eterno me tocar a fazer uma oferta e simplesmente no ato de eu aceitar o pedido, eu nem completei a oferta e eu vi os resultados. Inúmeras vezes. Então é assim que o Eterno se move. E ele dá testemunho de nós. Ele dá bom testemunho. Como por exemplo Cornélio, que dava grandes esmolas. E o Eterno levantou um anjo para ir falar com ele. E levantou outro anjo que deu a visão a Kefa, a Pedro. E assim toda a casa dele foi salva. A palavra diz que quando alguém ofertar por uma pessoa, essa pessoa é do Senhor, é do Eterno. Então, o que você está passando? O que está te travando? Você está travado? Vamos lá, você tem alguma maldição não quebrada? Não, Gustavo, eu quebrei as maldições. Você tem sido fiel naquilo que você se propõe? Ah, eu tenho sido fiel, sim. Você está cumprindo o seu chamado, o seu ministério? Ah, eu estou cumprindo, estou no meu chamado, no meu ministério. Então, querido, você precisa de um cordeiro. Quem vai dizer o seu cordeiro é a Ruach. Porque R$2 pode ser o cordeiro de uma pessoa e 2.000 pode não ser o de outra. Quem vai te dizer o seu cordeiro é a Ruach, não sou eu. Eu não vou levantar a bandeira e falar aqui, ó, tragam R$500. Não. E aproveitando que nós estamos falando sobre isso, inúmeras pessoas que são primogênitas sofrem porque elas trabalham na obra e dá resultado. Na igreja, na sinagoga, dá muito resultado. Mas quando elas vão viver a sua vida profissional, não dá resultado. Por quê? Porque todo primogênito é meu, diz Yahweh. Todo primogênito é do Eterno. Se você é um primogênito, você é do Eterno. E o que você tentar fazer que não for para ele, vai dar problema. Por isso se estabeleceu o resgate. A menos que você seja levita, todos os primogênitos passam pelo resgate. E esse resgate era 5 ciclos de prata ou um cordeiro. Lembrando que o cordeiro em Israel está aproximadamente R$2.000 por causa do dólar americano, né? O ciclo vai ficar um pouquinho mais barato. Se eu não me engano, parece que é 600. Eu já fiz essas contas, eu esqueci. Mas faça. Primeira conta, pesquise o valor de um ciclo. Segunda conta, multiplique por 5. Terceira conta, multiplique. Vai dar em gramas, né? Multiplique pelo valor da grama do ouro. Você vai saber o valor dos 5 ciclos. Então, às vezes, você é um primogênito. Tudo que você faz voto, faz oferta, faz sacrifício, faz encontro, faz mapeamento. Nada dá certo. Até o Yom Kippur você fez. Deu resultado bom, mas não durou. Foi um resultado bom, uau, mas logo mirrou tudo. Você precisa fazer o resgate de primogênito. Outra primícia, né? A sua primeira obra, o seu primeiro salário. É primícia, cara. É do Eterno. É do Eterno. Eu sei que eu vou ser perseguido pelo que eu estou falando. Mas faça prova. Faça prova do que eu estou falando. Não fique apenas no que eu ou no que algum comentário estiver dizendo. Faça prova. E você verá o poder de um cordeiro. O que ele tem a capacidade de fazer na sua vida. Shalom, shalom. Que o Eterno te abençoe.